Bom dia, Boker Tov. É sempre uma alegria estarmos juntos aqui na quinta-feira. Estudo comunitário. Obrigado, Ora, pelas tefilot, né? A todos que estão aqui presentes, obrigado pela presença, pela companhia. E obrigado a todos que estão no online também, assim, muitos que nunca faltam. E isso é muito bom saber que a gente está junto, apesar da distância. Por falar em distância, nós temos aqui também um- uma pessoa que sempre nos brinda assim, com conhecimentos e com uma fala muito organizada, enfim. O tio dele me contou uns segredos ainda há pouco, talvez eu revele aqui ou não, mas ele faz as coisas muito bem, desde pequeno, né? E aqui na área também ele teve uma convivência muito grande aqui com a gente nas quintas-feiras, desde que ele foi para Fortaleza, e mesmo em Fortaleza, ele está contribuindo aqui com a área, ele é um associado e um contribuinte também com estudos e, enfim, com esse trabalho voluntário de trazer o Dvar Torá para a gente. E, assim, para quem conhece, para quem não conhece, saiu errado lá no Ari News. Ele não é atual cadete de West Point, mas ele já foi. Ele foi um cadete do West Point. Ele foi um dos poucos brasileiros que foi escolhido para se juntar com os americanos e fez uma formação lá. Enfim, trabalha no mercado financeiro e teve assim, uma graduação excelente no IME, e a gente tem muito orgulho de ter ele aqui perto da gente na área, né? E como o Raul falou uma vez, e a gente fica repetindo, o dia que você resolver ser rabino, vai dar muito certo também, tá? Vai dar mais certo ainda, o Rabino, o Sérgio, o Raul acabou de dizer. Então fica sempre essa ideia, assim, né, seja rabino, seja rabino. Bom, então vamos lá. Lech Lechá, vá para o seu bem. Não é isso? Tá contigo, Ariel. Obrigado, viu? Obrigado, Vitor. É sempre um prazer poder participar aqui do Miniamo nas quintas. E eu agradeço muito os elogios, longe de ter o cavô de um rabino, mas eu sempre fico muito feliz em poder contribuir com os estudos aqui na área. Bom, e Lech Lechá é uma paraxá, um texto da Torá muito interessante. Em Lech Lechá, Avram ainda nessa época, atravessa terras, enfrenta fome, vence reis, luta com reis e sela no próprio corpo um compromisso de alma com o Eterno, que é o Brit Milá. E Lech Lechá é sim sobre, eu vejo como sendo sobre dois movimentos importantes que podem mudar a forma como nós vivemos. Primeiro é a coragem para poder partir da sua vida pregressa ou de uma situação atual. E a fidelidade para poder transformar a promessa que move essa ida em uma aliança eterna com Deus, com o Hakadosh Baruch Hu. Mas nós nos perguntamos, até esse momento era tudo muito amplo na narrativa da Torá, são a criação do mundo, Bereshit, Adão e Eva, Noa, Torre de Babel. E nesse momento nós temos uma personificação da narrativa em Abraham. Mas por que Abraham? A princípio, uma pessoa normal, simples, foi escolhida para representar esse compromisso com o eterno. E qual é esse compromisso que nós temos como judeus? Isso eu vejo que a Paraxá Lech Lecha traz e é uma leitura muito interessante. E realmente, Lech Lecha marca um momento de mudança na narrativa da Torá. Nós falamos até esse ponto, era tudo muito amplo. E agora nós temos a personificação, um relato mais ancorado na realidade, na pessoa e na família de Abraão. E de toda a humanidade, a Torá nos apresenta esse único homem e a sua mulher, a sua família, Saraí, e todas as suas posses. E Deus, o Eterno, fala a Abraão e lhe dá uma ordem. Lech Lechá, sai-te da tua terra, da tua parentela, da tua casa e para a terra aonde eu te mostrarei. Lech Lechá, vai-te,
não é só um pedido de mudança, não é só um pedido de movimentação, mas é realmente uma transformação da tua terra, deixar a cultura, deixar o seu ambiente, a sua, de certa forma, zona de conforto, da tua parentela, da tua pátria, do teu local de nascimento, as suas raízes, as suas memórias, da casa do teu pai, a sua família, que te dá esse suporte, esse conforto, essa herança. Então é um movimento muito grande que Abraão faz. E é um movimento que Abraão faz abandonando tudo que o define para um lugar incerto. Para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Realmente é uma jornada baseada puramente na confiança e na fé. Mas aqui nós não respondemos por que Abraão, por que Abraão, por que foi ele o escolhido e por que personificar os ensinamentos do Eterno nele. Bom, é interessante que o filósofo Avishai Margalit, no seu livro A Ética da Memória, fala que existem duas formas de pensar e ensinar. Esse conceito de dualidade no cérebro é muito abordado de várias formas diferentes. Mas a Vishai coloca aqui que existe o IE, no inglês é como se fala o isto é, que são os princípios gerais, são as regras, os conceitos abstratos, os parâmetros, que nos dão um mapa, assim, uma visão geral, uma teoria, é como se fosse um teorema na matemática. E são essenciais, que mas muitas vezes são bem abrangentes e distantes, assim, fica algo muito fora da realidade. E a segunda forma de pensar podemos chamar do id, ou por exemplo, que aí nós temos sim os exemplos concretos, que são as histórias, os modelos, as vidas que ilustram esses princípios na prática. Seria o corolário na matemática. E nós temos aqui, no caso de Lech Lechá, a jornada de Abraham e a aplicação humana e emocional desses conceitos que o Eterno traz. E isso sim, essa conexão com a realidade que nos comove e que nos movimenta a ter essa atitude, ter esse nosso compromisso com o Eterno. É realmente, quando nós pensamos assim, de forma geral, é uma coisa falar sobre princípios, sobre seja bom, tenha fé, ajude o próximo, ame sua família, ame o próximo. E isso realmente todo mundo concorda que, na teoria, é o correto a ser feito, mas essas regras, esses princípios por si só, raramente têm o poder de transformar um coração. É outra coisa totalmente diferente quando nós temos um exemplo, quando nós temos uma história para contar de uma pessoa de fé que nós admiramos, alguém que enfrentou uma crise, que lutou com a dúvida, que talvez tenha errado, como o Abraham errou, mas que no fim encontrou a força e demonstrou que a compaixão, a lealdade e a fé são realmente inabaláveis para a nossa vida e para a nossa comunidade. Tem um dito muito famoso que diz que a palavra convence e o exemplo arrasta. E é muito isso que Abraham traz aqui nessa parte da Paraxá. E a história dessa pessoa, com todas as suas nuances e toda a sua humanidade, é que dá cor, dá sentido e dá profundidade aos princípios abstratos que o Eterno nos coloca. Nós vemos o como e o porquê da fé da ação num contexto real, e não apenas do o que teórico dos mandamentos. E é exatamente isso que a Torá nos traz nesse momento. E se olharmos para a narrativa da Torá, até esse ponto, até antes de Lech Lechá, nós temos esse padrão. A Torá nos ensina da relação do eterno com a humanidade, através da criação do mundo, de Adão. Tragicamente, houve o pecado da maçã. Nós temos o mundo agora, na Terra, dominado por corrupção, e nós temos então o dilúvio. Deus salva Noé, estabelece os pactos, as leis de Noé, os princípios básicos de uma civilização organizada, mas ainda assim nós vemos a arrogância da Torre de Babel, que é uma glorificação aos homens e não ao Eterno. E o que nós vemos aqui é que não está funcionando. Os princípios, por mais verdadeiros e justos que sejam, não são suficientes para orientar a criação divina, a humanidade, no caminho correto. Então, nesse momento, o Eterno muda a sua abordagem pedagógica. Não desiste da sua criação, mas ao invés de usar esse AI, essa forma, princípio abstrata de
ensinar os mandamentos, o Eterno começa a introduzir o exemplo vivo na pessoa de Abraão. Então, o Eterno escolhe Sara, escolhe Abraão, não apenas como esses recebedores dos mandamentos, os recebedores das regras, mas sim como a personificação de uma vida fé. E Abraão e a sua família foram escolhidos não por serem melhores que os outros, mas eles foram escolhidos para cumprir essa missão. E exatamente por não serem diferentes dos outros, é que trazem para a realidade esses conceitos. A promessa que foi feita a Abraão, aos seus descendentes, tem um propósito muito maior do que apenas Abraão, mas é uma conclusão, uma promessa universal. Isso, como o Eterno fala a Abraão, você será uma bênção, e benditas serão em ti as famílias da terra. E aqui o particularismo do Eterno em escolher uma família serve sim para um propósito universal, um propósito maior. E pensando na nossa comunidade, pensando em nós, como judeus, nós não somos chamados apenas para fazer o bem para os judeus, para nós, mas sim nós somos chamados para ser, assim como Abraão, um exemplo vivo da Torá e dos mandamentos divinos. Um ponto importante é que nós não temos essa missão de converter a humanidade ao judaísmo, nós não temos essa premissa, mas sim nós temos a responsabilidade de inspirar a humanidade a seguir o caminho da fé, a seguir o caminho do eterno. E hoje a nossa missão de ser um exemplo, o exemplo que Abraão foi na narrativa da Torá, e nós hoje, para sermos o exemplo de nós judeus, não significa ser perfeito, assim, longe de termos a pretensão de que nós não erramos, e nós somos perfeitos, só fazemos o correto. O próprio Abraão comete os seus erros, mente no Egito e tudo mais. Mas esse exemplo significa simplesmente estar na jornada. Simplesmente significa confiar e acreditar no que você diz, no que você fala, e levar a sério a ideia de que as nossas ações como pessoas, como indivíduos, como judeus, como nossa alma, são importantes e afetam o mundo como um todo. E quando nós agimos com essa ética, na nossa vida no geral, nos negócios, quando nós lutamos por justiça social, nós cuidamos do vulnerável e do estrangeiro, nós fazemos tudo que os princípios do judaísmo nos botam, isso nós estamos cumprindo a nossa responsabilidade, a nossa missão de sermos o exemplo como Abraão foi. Esse desafio de Lelechá, de sermos exemplos, é um desafio diário para cada um de nós. O mundo hoje, né, sim, pode ser argumentar muito, mas eu vejo que está carente de princípios e está ainda mais carente de exemplos. Nós, como judeus, nós somos os embaixadores do eterno mundo. Nós somos nós representamos a marca de Akadosh Baruch Hu. E aceitar essa responsabilidade que as nossas vidas são uma bênção para o mundo é muito importante. Isso significa necessariamente nós engajarmos não só na nossa comunidade, mas no mundo como um todo, de forma a inspirar, assim como Abraham inspirou as pessoas no seu contemporâneo a serem pessoas melhores seguindo os preceitos do Eterno. Esse chamado de responsabilidade é o chamado que Abraham ouviu no início da Perashá. Esse chamado Lech Lechá continua a ser até hoje o nosso chamado com o Eterno e com a humanidade. Muito obrigado. Poxa, obrigado a você. Que, que, que estudo, que sequência enfim, muito inspirador, muitíssimo inspirador, muitíssimo, né? Ganhamos o dia, ganhamos o dia. E quem vai ver isso, está vendo e vai ver depois, também vai ganhar ao estar acompanhando. Olha, adorei muito, acredito muito nessa situação dos exemplos, né? E adorei falar que a gente que nós somos os embaixadores, né? E para ser Or Lagoim, né? Sempre sermos Or Lagoim. Enquanto estivermos fazendo isso, estamos no caminho do Kadosh Baruch Hu, como você bem colocou. É, walk the talk, os americanos falam, né? Ande no que você fala, né?
Né? Como você falou, quer dizer, o exemplo arrasta, é isso? O A, exemplo a, arrasta. a palavra convence e o exemplo arrasta. É isso. Vou passar aqui a palavra aqui para quem quiser. Luiz Goldbach. Não, eu ia esperar alguém falar, mas isso que o Ariel falou das 4 tentativas de Deus criar o mundo é super interessante, porque se a gente realmente ler Bereshit, Deus, no primeiro capítulo, fala: ele viu que estava bom, ele viu que estava bom, ele viu que estava bom. Mas não estava. Não estava. Tanto que ele destruiu, refez 3 vezes, até chegar na 4ª fórmula e falar: bom não está, mas é melhor do que conseguir. Algo assim. Né? Então, a primeira, no Gan Eden, o Ariel falou as 4. A primeira, no Gan Eden, Deus é um déspota esclarecido, aquele ditador que quer o bem. Ele dá as leis, ele dá tudo e ele quer o bem. Certo? Ele não é que dá tudo para pedir uma coisa em troca ou para se elevar, como qualquer ditador, como qualquer presidente eleito pela esquerda, nada disso. Então, pela direita também, mas a esquerda também. Mas então, e não deu certo, porque as pessoas, nesse ambiente que eles tinham absolutamente tudo, tinha uma regra, e essa regra eles quebraram, certo? Não funcionou, não funcionou. Aí ele parte para não faço mais nada, vou deixar sozinho esse pessoal, certo? Aí deu a geração do dilúvio, aonde quem queria pegava a mulher que queria e dane-se, certo? Ou seja, o mais forte vencia e azar do resto. Não quero saber, não quero saber, não quero saber. Essa é a metáfora ali da geração do dilúvio. Aí Deus fala: nossa, isso aqui. Ele não fala nossa, porque, né? Ele fala: oi, oi, oi. Né? Oi, oi, oi. Isso aqui tá pior, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Isso aqui não dá certo nunca. Destruiu aquilo tudo e gerou uma nova geração, uma nova humanidade. E essa humanidade faz o quê? Ela passa para o sistema político de todo mundo faz a mesma coisa, sistema político autoritário. Todo mundo vai construir a mesma torre, vai falar a mesma língua. Todo mundo vai trabalhar na mesma coisa, fazer a mesma coisa. Só consegue isso se você obrigar todo mundo a fazer. Se aqui a gente perguntar quem quer ir para onde, não sei, onde você quer passar para as férias? A gente só vai chegar todo mundo que quer ir para Búzios se a gente forçar. Tem que ser Búzios, tem que ser Búzios, tem que ser Búzios. Alguém vai falar: não, não, eu prefiro ir para Fernando de Noronha. Então, a autoridade também, o sistema político autoritário também não funcionou. Aí Deus também destruiu aquilo. E aí pensou um bocado, teve alguns capítulos na frente, ele falou: já achei a solução, vou fazer uma sociedade de pacto, de compromisso de um com o outro. E ele no meio, tá certo? Ele estabelece as leis, estabelece essa aliança, e todo mundo, então, tem que aceitar essas leis. Aceitar essas leis, porque não esquece que Deus dá as leis e fala: vocês aceitam? E eles falam: aceitamos. A história de Abraão começa esse caminho para chegar no Monte Sinai da aliança. Então, essas 4 formas de governo que eu vejo nesse Bereshit, a gente, no final, a humanidade escolheu, os livres escolheram essa 4ª, aliança. São compromissos. Eu não quero tudo o que o governo decide, mas eu estou comprometido porque é uma decisão coletiva. Então, essa ideia de Bereshit aí é muito bonita porque ela é um exercício de ciência política, tá certo? Não é o déspota esclarecido, não é o laissez-faire, não é o todo mundo fazendo a mesma coisa, é algo consensual. É a única sociedade que funciona como Deus quer. Então, é super interessante. E eu estava falando com o Luizinho ali, quando a gente estava. Essa primeira frase do Lech Lecha, vai falar sobre ela só até o final da primeira leitura a primeira leia. Quando fala todas as nações serão abençoadas por você. Só aquilo ali dá para falar durante horas, porque ali cada palavra ali tem uma conotação super interessante. Eu não vou falar durante horas, que eu tenho que pôr isso aqui embaixo. Mas é uma paraxá toda essa parte do Bereshit e tal, é tão significativa para a construção da humanidade que realmente é a construção da humanidade.
Ali, a sabedoria judaica colocou como tem que funcionar e a observação de como os sistemas políticos funcionam. E até hoje a gente tem sistemas políticos, tá certo? Funcionando. E o único que está certo é o sistema constitucional, é onde tem um pacto entre a população. Com a mediação de Deus, porque também só o pacto entre a população, a gente chega na Alemanha nazista, onde resolveram matar os judeus. Legalmente, mataram legalmente, né? Dentro da lei que eles tinham feito. Então, é a ideia que surge de Bereshit e da Torá, politicamente, mostra realmente o que tem na humanidade. É muito interessante. Eu não ia falar muito. Bom, Raul. Vou passar aqui. Olha, você estava falando algumas coisas aqui. Não. Quer complementar uma coisinha? Passa para Sayag para o tio. Pegando gancho de coisas que já foram faladas, né? O que tem depois de muitos exemplos pouco edificantes, né, que não falam da construção da humanidade, como falou Raul, que temos sim nessa paraxá, eu acho que tem muitas coisas inspiradoras. Aqui, Deus manda Abraão a olhar para o céu, isso é muito inspirador. Deus manda, e quem é Abraão? Abraão é aquele que depois vai discutir com Deus porque vai brigar pela justiça, ele vai defender o povo de Sodoma do que ele acha que é uma injustiça. Então, quer dizer, fundacionalmente, nós temos aqui exemplos que são de muito valor para nós, né? Isso é uma coisa muito de pé no chão, e ao mesmo tempo de ficar olhando para o céu. Então, outra coisa que me lembrei que a palavra pacto nas línguas latinas, né, vem da palavra em latim paz. Então, isso também, assim como essa paraxá nos estimula a ficar olhando qual é o legado, porque aí começa a preocupação. Abraão é o primeiro que recebe essa missão, né? Mas eles começam a se preocupar depois como que vai passar isso para frente. Então, são todas coisas inspiradoras para nós. Eu acho que essa paraxá, como falou Raul, é de uma riqueza, uma coisa assim, muito maravilhosa mesmo. Eu vou lembrar que foi o dia da Aliá, recentemente, não foi isso? Mas foi essa semana. E porque Abraão foi o primeiro ivri, não? O ivri é aquele que cruza, né? Aquele que atravessa, né? Ele saiu realmente o que cruza, o ponta direita. Não, realmente, como o Ariel falou, né? Ele acreditou numa nova vida, numa nova forma enfim, de ver o mundo e enfim, acreditou numa utopia, provavelmente, para aquela época. E ele se jogou nisso, acreditou e deu certo. Foi o pai é o pai de bilhões, né? Nós somos milhões, mas ele é o pai de bilhões. É. De Abraão virou Abraham. Isso é importante, às vezes, citar Abraão, e Sará e Sara. Claro, claro. E a outra coisa, Benivrehu Beja, que vão ser abençoadas todas as famílias, todas as nações da terra. Eu acho que nesse momento que os judeus são universalmente odiados, né, na terra, eu acho que a gente pode ficar muito satisfeitos de que o povo, se tem um povo que realmente aportou à humanidade com tudo o que é de bom, na ciência, na tecnologia, nas artes, na cultura, eu acho que é o povo judeu. Eu acho que pelo povo judeu foram abençoadas as nações da terra com o aporte permanente de séculos e séculos do povo judeu. Estava falando, Silvio, sobre Abraão e Abraham. Quer falar um pouquinho, só para registrar? E aí depois passa para o Éder. Rapidinho, logo no início dessa paraxá também, no momento que Abraão aceita o pacto, então
Deus comunica a mudança do nome dele, ele que começa a paraxá com Avram e a esposa Sara. Então, ela se torna Sarai, e mais importante, ele vira Avraham, que quer dizer que é pai do povo, Avraham. Então, isso é muito, muito marcante. É só isso. Avram Avinu. Olha, Ariel, quer complementar alguma coisa? Alguém do online quiser entrar, por favor, podem entrar, tá? Eu tenho aqui anotado, foi a primeira saída do Egito, né? Abraão vendeu sua mulher. Quer dizer, tem várias coisas, como você falou, ele não era perfeito, né? Ariel, quer falar alguma coisa? Era pragmático? Foi a maneira de se salvar. Entendi. E o autor bíblico quer deixar bem claro que os nossos patriarcas, não são personagens perfeitos que vivem num Olimpo, né? Mas são seres humanos e que o ser humano sempre algum defeito terá, né? Errará. Eu estou com o Germano aqui pronto, depois você, tá? Bom, primeiro agradecer a você, Ariel, ao seu estudo. Eu me lembro que Raul, num desse estudo, falou do palácio pegando fogo, quer dizer, com tudo isso, o mundo continua com as suas dificuldades. E o que me chama a atenção é que, realmente, a minha visão, ela caminha por um caminho que eu vou colocar aqui. Quem é Abrão? Sua descendência se inicia com Noé, que gerou Shem, que gerou Abrahat, que gerou Selah, que gerou Ever, que gerou Peleg, que gerou Reu, que gerou Seruk, que gerou Nahor, que gerou Nehar, e, finalmente, Derrar gerou Abrão. No versículo Gênesis 11, 31, 32, lemos a jornada de Abrão. Então, Terar pegou seu filho Abrão e seu neto Lot, filho de Arã, e sua nora Sarai, chegaram e todos deixaram Ur dos caldeus para a terra de Canaã, mas chegaram a Harã e se estabeleceram lá. Os anos de Terar chegaram aos 205 anos, então Terar morreu em Harã. Então, Abrão chegou com o pai em Harã, quando no versículo Gênesis 12, 1, o Eterno disse a Abrão: saia da sua terra, do seu lugar de origem, da casa do seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Concluímos que a jornada de Abraão é, na realidade, a continuação da jornada iniciada pelo seu pai Terar. Não sabemos por que Terar saiu de Ur. A nossa paraxá só nos conta quais foram os motivos do seu filho. Conhecendo o final da história, sabemos que Abraão chegou no fim a Canaã, que era onde Terar originalmente queria ir. Hoje, adaptando o relato para os nossos dias, podemos considerar que cada geração, apesar de prosseguir na trajetória dos pais, pode optar, em algum momento, seguir o seu próprio chamado. Na Haftará, Deutero Isaías, em ricas imagens e poesia lírica, comenta: como Deus chamou Abrão dentre as nações, assim Israel será chamado dos seus distantes limites da dispersão e redimido em amor. No momento histórico da Haftará, o reinado de Ciro se estendeu do mar Egeu até a Índia. Além disso, como os babilônios haviam governado Síria e a Palestina, essas terras também caíram nas mãos de Ciro. O que tornou Ciro o Grande não foi apenas a extensão de suas conquistas,
mas a forma como ele lidou com as terras conquistadas. Em vez de forçá-los a se adaptarem aos padrões culturais e religiosos do seu próprio país, ele se permitiu a maior liberdade para aderir aos seus próprios costumes tradicionais. Era tão profunda a admiração de Isaías por Ciro que o chamou o ungido de Deus, embora ele não fosse judeu nem tivesse qualquer relação com a casa de Davi. Ele era a grande esperança dos exilados e essa esperança não foi frustrada. No ano 538, ele permitiu que os judeus retornassem à sua terra natal e assim conquistou para si um lugar de honra também na história judaica. Germano, e do teu comentário. Okay? De onde veio esse teu comentário? Do Cláudio. Ele é o contrário, né? O ciclo da Haftará para Chão. Eu vou passar para a Ana, mas uma coisa que eu gostei do que você trouxe, Germano, que eu sempre lembro que o filho, no caso Abraão, brigou com o pai, quebrou os santinhos dele, falam até de santinhos. E isso é um midrash, né? E isso, para mim, quer dizer, é uma parte. Eu não gosto muito dessa ideia de que tem que chutar o popô do pai. Eu acho que isso não é muito. Não gostaria que meu filho fizesse isso comigo. Exatamente. Então, quer dizer, na verdade, assim, o que trouxe aqui o Germano e o Raul está confirmando, que está no Plauto, é que o Terah era, na verdade, ele fez a vontade do pai seguir para algum lugar que ele já imaginava, não é isso? Ele deu seguimento à vontade do pai. Dá para concluir isso ou é demais? Pode concluir isso. Então não foi um rompimento, né? Olha, Apareceram aí no meio no Midrash. cada geração, cada época conferiu a Abraão o que eles pensavam, qual era a linha deles. Então ele já foi filósofo, já foi tudo, né? É claro, os místicos dizem que ele escreveu o livro da criação, no Sefer Yetzirah, tudo isso. Cada geração vai construindo, né? E então o Midrash fez a mesma coisa também. Ele quebrou os ídolos. Não, apenas um detalhe. Quando você escolhe se tornar judeu ou judia, todo judeu tem um nome judaico, né? E vem com o nome do pai ou da mãe, né? E você, enquanto escolha, você tem o nome que você escolhe para você e filhos de Abraão e de Sara, né? Então, eu acho que se a gente começar a pensar nisso, também tem um significado, dá para se pensar muita coisa a partir disso. É apenas um detalhe. Toda vez que eu penso em Abraão e Sara, eu penso nessa. Então ficaria. Não, tá bem. Não, meu pai era Abraão. E de Raul para Yaakov, qual é a diferença? Sim. O nome da minha família, né? Cada filho tem 3 nomes. Um nome é escolhido pela avó, tá? Outro pela avó do lado de lá, e um pelos pais. Certo? Então eu sou Raul, que é o nome que meus pais escolheram. Meus pais escolheram Raul. César é da família italiana e Yakov é alguém da família da minha avó austríaca. O Hugo é Hugo Emílio, Hugo é o bisavô, Hugo Ornstein, Emílio é da família da italiana e ele é Davi, que é o filho que é o nome que eles escolheram. O Marcel é o nome do irmão do meu avô que você conheceu, que faleceu na Shoah, é Bernardo. Bernardo eu não sei o que é, e o nome dele em hebraico é Shmuel, que eu também não sei o que é, mas um dos dois é da família da minha avó e o outro eles escolheram. E, assim, tudo lá na casa da minha mãe era tudo liberal, faz o que quiser, contanto que seja um daqui, né?
Você conhece a história da avó que estava com 3 crianças no jardim, brincando no parque? Aí vem o cara, amigo, ai, que bonitinha, teus 3 filhos, qual é a idade deles? O engenheiro tem 9 anos, o médico tem 7, o advogado tem 5. Mas já vão escolher o que quiserem. Cláudia, Raul, obrigado, bom bar mitzvah. Cláudia, você quer falar? Você falou aqui sobre a mudança dos nomes, se quiser, puxa para você. Cláudia Girotti está aqui. Se ela pode... Conseguem Oi. me ver? Tudo bem? Tudo bem, gente, estamos te vendo. Que felicidade estar com vocês. Não tive aula hoje e vim para cá. Estou fazendo aula, estou no mestrado, aí hoje não teve aula, eu vim para cá. Muito bem. Eu adoro essa paraxá, né? Muito porque, enfim, todos os significados que foram falados. O que eu escrevi foi que eu acredito, né? Um pouco já do que a Ana falou, que a mudança do nome é uma repercussão, né? Do próprio pacto, que o pacto nos conduz às novas responsabilidades que a aliança exige. E eu, particularmente, tenho uma história sobre isso, né? A minha mudança para Brasília se deu, assim, meu convite para mudar para Brasília se deu no mesmo dia que eu recebi o nome. E toda a minha vida mudou, assim, completamente. E muito de acordo até das minhas conversas com o Sérgio, enfim, sobre ideias de como os compromissos com a aliança exigem da gente novas responsabilidades, né? Então, particularmente, eu tenho isso para contribuir com o que a Ana falou. Foi exatamente no mesmo dia. Eu recebi meu nome e foi no mesmo dia que eu recebi o convite que me mudou completamente a minha vida. E minha única saudade é a Ari. Não posso falar que nasci, porque vocês ficam bravos. Mas é isso, eu acho que tem esse sentido de como quando a gente se dedica, busca, acredita, até, né, as nossas responsabilidades passam a ter novas conduções, né? E eu Bom, adorei o que o Or falou sobre a nossa tranquilidade de estar enfrentando os alienados, entendeu? Eu voltei agora da Europa e realmente posso dizer que a gente está assistindo a pergunta como é que o Holocausto aconteceu. E uma das coisas que eu acho muito relevante que ele falou era que o Holocausto as pessoas hoje falam como se fosse uma coisa ilegal. E não era, era uma coisa legal, era institucional, né? Então, quando vem a pergunta, e as instituições, o que elas falam? Eu tranquilamente falo, realmente, as instituições não acertam sempre, principalmente em relação aos judeus, né? Na história mais recente. Então, eu acho que a gente tem que ter essa força, acho que a tranquilidade traz força e paz nesse enfrentamento. É isso que eu acho. Bom muito bom. revê-los. Olha, você falando assim de como o Holocausto ocorreu, vou já fazer uma propaganda no dia 11, agora, de novembro, né? Agora já vai começar novembro, nós vamos ter nosso evento de Kristallnacht, vai ter um ato de lembrança, mensagem do Rabino, vai ter uma apresentação musical dos nossos Hazanim, né? Oren, André, Carla, baseado no livro da Silvia, a música A Memória de um Drama. Silvia Lerner, a escritora, vai estar aqui no Brasil, ela vem de Israel, vai vir aqui na ARI, vai falar um pouco sobre esse livro e vai falar sobre um novo livro dela que ela está lançando, né, que fala sobre as minorias, as outras minorias que sofreram com o nazismo. Tá? Ela vai falar sobre isso. Então, já anotem, 7 horas da manhã no dia, 7 horas da noite do dia 11, tá? E a Noemi quer falar, um momentinho, Noemi, tem uma aqui. Tem um aqui na tua frente. Manda a Miriam. Não, eu queria complementar ao aviso do Vitor sobre Kristallnacht. A Comissão de Identidade e Memória vai estar juntando as matérias que saíram nos primeiros boletins. Olha, para somar no ato Para- de lembrança. Sim, vamos dizer, fisicamente, a gente vai mostrar o que
Nos anos anteriores a 1950, era escrito no boletim sobre Kristallnacht. Tá ótimo. Tá bom? Muito bom. Tá. Ariel, você quer falar? 9h28, dá um fechamento. Fala um pouco aí sobre, né, Ler Lechá e Fortaleza. Você fez um Ler Lechá também, né? Né, realmente é sempre muito boa a discussão aqui na área. E esse desafio de Avram, ainda era Avram, é o nosso desafio hoje, né? E não se trata de falar só sobre os nossos valores, mas sim viver os nossos valores da forma consistente com o que nós acreditamos. E isso sim é algo que é inspirador para o mundo, para que o mundo nos veja, nós judeus, como uma bênção que representa o que é viver à luz do eterno. Obrigado, Ariel. Obrigado. Tá? Mais uma vez agradecer muito. Enfim, a hora que estiver aqui pelo Rio, não deixa de dar uma passada aqui, dar um abraço na gente, a gente abraçar você, tá? E você e tua companheira, tua esposa, certamente, tá? Estamos aguardando vocês aqui. Bom, eu queria falar aqui das próximas coisas que vão acontecer. Eu trouxe aqui, quero criar aqui já um awareness. Esse aqui é o novo livro de Arvit, tá? É um projeto, começou há alguns anos, o Raul certamente é um dos líderes desse projeto. É o livro que vai apoiar a gente nas rezas noturnas, tá? Tá, pode olhar, tá pronto. Ele é um livro que tem mensagens muito bonitas para as famílias, né, que estão enfrentando esses momentos, né? E, enfim, um livro que organiza de uma maneira muito especial o que se faz aqui no serviço da noite, tá? Esse livro, ele certamente tem uma área dedicada a homenagens, tá? Então, a gente, muito em breve, eu diria que no máximo até dia 10 de novembro, vai estar aberto para fazer as homenagens, tá? Então, quem está coordenando essa campanha é a Bianca Adler Rochosh. Né? Não, vai ser. Não, eu estou fazendo aqui um spoiler. Isso é a primeira vez que a gente está falando isso publicamente. Já. Não, isso é tudo fantasia. Não, ele mudou. Os nomes ele mudou. São nomes, isso aqui está tudo fantasia. A gente vai começar a fazer os nomes. É uma boneca. Isso é uma boneca. Sem dúvida é uma boneca. Então a gente vai começar a fazer, a coletar essas homenagens. Claro. Vai ter a Julieta, vão ser as mesmas cores que a gente usa no Kabbalat Shabbat. Não. Vai ser diferenciado. Na verdade, depois você vai ver, eu posso. Esse livro de Arvit, ele foi inspirado nessa sinagoga pequena. Tá? Então, por exemplo, a capa dele é o Aron HaKodesh. Todos os motivos gráficos têm a ver com elementos desse ambiente. Então, o outro é do vitral, por isso eram coloridos. Então, esse aqui vai ser sempre marronzinho, tá? E aí você vai poder fazer as homenagens, quer dizer, o que vai diferenciar são os espaçamentos, né? Olha, quero entrar na página que tem um espaçamento maior, vai ter um destaque maior, valor mais alto. Tem um espaçamento assim, essa. Então, tem isso. Mas, na verdade, esse é um projeto comunitário muito bonito. Ele tem textos maravilhosos, os textos são muito bons mesmo. E ele tem o mesmo. O designer é o mesmo, é o Izzy Gelman que fez, né? O primeiro de Kabbalat Shabbat, e esse também foi o Izzy Gelman. Ele tem a mesma pegada, né? Muito leve, etc. Então, está sendo o nosso segundo livro dessa editoração, tá? Deve ter sim. Se você quiser, a gente faz. Tá bom? Então, essa é uma primeira coisa sobre esse livro de Arvit. Segunda coisa que a gente tem que falar, acho que eu já falei, que é o Kristallnacht, né? Que outros tem o Kabbalat Shabbat muito especial acontecendo agora. O Rabino Sérgio vai falar sobre quantos Abrãos cabem em Abrão. Então,
vamos vir prestigiar, escutar isso. Enfim, e toda a sequência de eventos aqui com meu nobre amigo Oren, né, as Havurot maravilhosas. Convido a todos que não podem estar aqui online ou presentes, que estejam presentes, né, que é a melhor maneira de você escutar, mas podem olhar na internet as vagas para coral, né? O coral ele está sendo mais direcionado a jovens vozes. Essa é a verdade. Ah, mas eu quero cantar, minha voz não é tão jovem nem tão boa. Tem tefilotos. Ah, não gosto de tefilotos. Tem o coral da Carla. Então a gente tem sempre uma opção para alguém. O coral da Carla é muito bom, muito bom. E o horário também é bom antes do Kabbalat Shabbat, é 6 horas. Né? Idade limite não tem. Quer responder? Não, deixa. Bom, não, as jovens vozes. Bom, vamos lá. Então, a gente tem as Havurot, a gente tem o coral, jovens vozes, a gente tem as Tfilot na quinta-feira, e a gente tem as aulas instrumentais, oficinas instrumentais na quarta-feira. Tá? Temos aulas de danças na sexta, temos aulas de violão e práticas de banda para jovens na sexta, e temos o teatro no sábado. Enfim, estou fazendo propagandas, mas já peguei muito tempo para isso, eu vou encerrar. Você quer falar alguma coisa? Tá. Então, gente, muito obrigado a todos e sei gesinnt e tudo de bom, viu? Quinta-feira, é muito bom esse livro, tá? Gente, um abraço a todos. Obrigado, Ariel, mais uma vez. Um forte abraço. Tchau, tchau, todo mundo. Vamos para a Birkat Amazônia, por aqui. Deixa eu encerrar. Você já tinha encerrado, Rich?